Meus amados irmãos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Meditei no que falar para a igreja hoje, me veio um assunto. Eu falei, fui dormir, era mais de 12 horas, 11 e pouco a gente parou. E eu dormi aquele sono um pouco pesado e me veio um assunto para falar. Depois mudou hoje, durante o dia, e me veio mais forte este assunto. Jonas, capítulo 1. Depois do término do trabalho, eu queria falar com o irmão o diácono Edilson e o pastor Josiel. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Deste versículo já foi tirado o tema para muitas festas. Em especial o Congresso de Mocidade. Jovem, qual é a tua ocupação? Já foi até um tema de uma festa nossa aqui uma vez, não já? Muitos têm sido edificados pela palavra e pela exposição da mesma, no que diz respeito a esse contexto. Nós percebemos aqui que dá para extrairmos a vida da pessoa, seus atos, passado, presente, e o que ela irá fazer amanhã, o que irá fazer no futuro. Todos estavam numa dificuldade grande, um navio quase a pique. A vida de muitos estava em jogo. Muitos estavam correndo o risco de morrer por causa de um homem que tinha agido mal. Tinha saído do plano de Deus, da vontade de Deus. Muitos têm saído do plano de Deus, praticando atos que são contrários à vontade de Deus. Outros estão sofrendo consequências por causa da omissão, o deixar de fazer. E eles inquiriram, perguntaram a Jonas: de onde vens? Nós precisamos conhecer um pouco mais a tua história. E todos nós temos uma história.
Todos nós temos um passado. O nosso passado pode trazer para o presente um resultado positivo, mas pode trazer também um resultado negativo. E quando assim acontece, muitas vezes pode haver oportunidade para haver uma recuperação. Mas pode não haver mais oportunidade para a recuperação. Muitos tiveram a felicidade de recuperar os prejuízos causados pelas ações do passado. Outros não tiveram a sorte de recuperar todo o prejuízo causado pelo dia de ontem, nas ações de ontem. Está na palavra de Deus. Jonas teve a felicidade de poder recuperar tudo que ele tinha sofrido de prejuízo. Só que lendo o livro de Jonas, nós podemos perceber que muitas vezes nós articulamos um plano que é fora do plano de Deus. Isso se torna numa bola de neve, trazendo consequências terríveis para a nossa vida, de forma tal que o descontrole é total. O Senhor está pregando sobre o Jonas, sim. Jonas diz, no capítulo 2, de 4 a 6, que por ele ter errado, ter desobedecido a Deus, ter saído do plano de Deus, da vontade de Deus, a sua vida ficou, na nossa linguagem popular, virou um inferno. Está na palavra de Deus. Ele disse, do meio do inferno, foi preciso eu fazer uma oração, para ver se eu ainda conseguia sair das prisões. Eu estava como que algemado, eu estava como preso. A minha vida virou um inferno. Muitos casamentos começaram bonitos, feito por Deus, mas o homem deu de cabeça. Quando eu falo homem, estou falando do gênero, homem e mulher. Deram de cabeça e a coisa saiu do plano de Deus. Um trem que carrilhava nos trilhos, mas perdeu o descontrole e saiu dos trilhos, descarrilhou. E isso teve consequências terríveis. Houve uma mudança total. Aquilo que começou com núpcias, que significa festa, que significa momento de prazer e de alegria, degradou tanto, degenerou tanto, que chegou a virar um inferno. Quantos lares não têm saído de um estado de paz, numa vida tão boa, e ter se tornado no inferno? Se tornado no inferno, como Jonas falou, capítulo 2, de 4 a 6. Amarrado. Ele fala das algas marítimas que o cercaram, as entranhas da baleia, onde ele estava. Foi uma guerra muito grande, uma luta muito grande. E quantos não estão presos ainda hoje? E a pergunta é,
De hoje em diante ainda dá para recuperar ou não dá para recuperar os prejuízos? Jonas teve a oportunidade de se recuperar. No capítulo 3, a gente vê no versículo 4, ele recuperando. E disse: se levantou Jonas, foi à cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive, e começou a pregar. Uma recuperação do ministério, a recuperação do que Deus tinha lhe dado. Deu o dom de pregador, deu o dom de mensageiro, deu o dom de homem de Deus, homem porta-voz de Deus. Ele agora começa a se recuperar, pregando o que Deus tinha lhe mandado pregar. Mas passou por estágio terrível, situação terrível, por fugir do plano e da vontade do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Se faz necessário uma análise mais acurada do nosso posicionamento. A Bíblia é clara em mostrar em Marcos 16:7. Quando um varão de branco fala com as mulheres sobre a ressurreição de Jesus, e eles dão um recado para elas, digam a Pedro, diga aos discípulos e a Pedro, que eles vão para a Galileia, que ele vai na frente. Tem muitos que querem sair, Jesus ficando para trás. Não dá certo. Não é o que eu estou pregando, mas me lembrei do que tem na palavra. Diz que ele vai na frente. Deixe Jesus andar na sua frente. Não tome a frente de Jesus de maneira nenhuma. Deixe ele ser seu guia. Não coloque os pés entre as mãos e queira deixar Jesus para trás. Não vai dar certo se Jesus ficar para trás, de maneira nenhuma. Mas diga a eles que ele vai. Não esqueçam de dizer a Pedro. Pedro passou por um momento difícil. Uma das mensagens maiores e mais fortes, porque mexe com o psicológico, mexe com o emocional, olho no olho, e dizer assim, com o olho, é verdade o que você está dizendo? E Pedro dizer que não conhecia Jesus. E a Bíblia é clara em dizer que Jesus naquele momento fitou os olhos nos olhos de Pedro. Qual era a mensagem daquele momento? É verdade, Pedro, que você não me conhece? É verdade, Pedro, que você não tem o meu conhecimento? É verdade, Pedro, que você nunca andou comigo? É verdade, Pedro, que eu nunca estive na tua casa operando milagre, curando a tua sogra? É verdade, Pedro? Você não me conhece, Pedro? Mas a mensagem por sinais, por gestos, ficou martelando, e o Senhor Jesus, eu vou dar oportunidade a Pedro, para ele se recuperar. Digam a Pedro que ele vai à Galileia. Nós precisamos nos encontrar. Pedro tem um valor muito grande para o ministério da palavra. Pedro tem um ministério muito grande para pregar a palavra.
E 2:14 de Atos diz a palavra, que Pedro se levantou, tomou a palavra e começou a pregar. Eu tenho que falar a realidade. Eu tenho que falar tudo sobre Jesus. Eu tenho que falar tudo que tem nessa palavra. Deus me fez pregador desta palavra. E eu preciso pregar a palavra. Só que Judas vendeu a Jesus. Colocou os pés entre as mãos. Não procurou meio de se arrepender. E não teve a oportunidade de chegar na frente e dizer: eu errei. Mas se precipitou. Atos 1:18. O que diz a palavra em Atos 1:18? Vê se os meninos descobrem aí, coloque para nós. Dá para sair aí, jovens? 1:18. Ora, este está falando de Judas. Adquiriu um campo. Se adquire muita coisa com coisa errada. Com o galardão da iniquidade. E, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Ele foi se enforcar, optou pelo suicídio. As ações desastrosas, danosas para ele mesmo, para si mesmo, fez com que ele procurasse se enforcar. Historiadores como Flávio Joséfo e outros dizem que ele colocou a corda para se enforcar e a corda quebrou. Era alto. E aí diz a palavra, dá para confirmar no contexto. E ele explodiu. E eu já vi, pastor Ribamar conheceu, trabalhou com o pastor Eduardo Ventura, lá em Portugal, e ele diz para nós, não sei se eu estava com o pastor Ribamar, foi um dia que eu saí para cantar com ele, e a esposa, que ele viu um jovem, uma pessoa pulando lá de um prédio, e ele explodiu. Ele disse, chegou lá, as vísceras estavam pelo lado de fora. E está aí a palavra dizendo o que foi que aconteceu com Judas. Só ler. Ele explodiu. Às vezes, nós podemos amanhã recuperar o prejuízo de ontem. Dá para parar hoje, meditar na situação que estamos. Eu errei ontem, mas vou recuperar. Daqui para frente, Jonas seria um pregador. Pedro, daqui para frente, seria um pregador. Judas não deu para ser pregador, ele explodiu. E quantos não estão explodindo no orgulho? Quantos não estão no Jonas, na primeira ação, dormindo a negligência, distante da vontade do Todo-Poderoso, e as consequências acontecendo, os males acontecendo, mas dá para parar e recuperar. Analise o tamanho do prejuízo que foi causado por uma ação de ontem. Pare um pouquinho. Era o que os marinheiros queriam naquela hora de Jonas. Vamos conversar. Me fale da tua história na íntegra. De onde é que você veio?
De onde é que você vem? Que povo é o seu? Vamos conversar. Me conte a tua história. Será se todos nós podemos contar a nossa história? E contando a nossa história, dá para pararmos e dizer: eu vou agora recuperar todo o meu passado perdido, todo o prejuízo que eu causei, tudo que as minhas ações trouxeram de prejuízo, eu agora vou recuperar. Dá para parar e pensar? Ou o desespero vai bater como bateu em Judas? Deus tem visto tudo o que aconteceu conosco, mas Ele sempre dá esta oportunidade a mais, querendo fazer um pouco mais e mudar a história. Dá para mudar. Dá para mudar completamente. Não foi Deus que o sentenciou com a pena capital. Foram as ações e o desespero dele que o levou a tal estágio. Não foi Deus que fez isso com Judas. Foi o desespero. Cuidado, nós devemos ter o máximo de cuidado, porque nós podemos perder o equilíbrio nas nossas ações e cometermos desespero. Cometermos desespero. Existe aí um fato narrado, eu até falava outro dia para a Rita, na história do Piauí. E quando eu estava estudando, a faculdade de Direito foi tratar desse caso, lá na faculdade, de um irmão que saiu para estudar no Rio de Janeiro, deixou a sua irmã como criança, e ele voltou alguns anos na frente. Quando ele voltou, encontrou a sua irmã em casa. Foi a mulher mais linda que ele achou no município, no meio de todos os familiares, foi a sua irmã. E ela olhou para ele e foi o homem mais bonito que ela achou. Não vigiaram, tiveram intimidade, e ela engravidou. E agora? Como consertar? No meio da família, ela é grávida. Como consertar isso? Como resolver esse problema? Saíram a pé e fugiram. Foram, andaram por algumas cidades, tiveram numa cidade lá, pediram uma hospedagem, e aí a dona daquela hospedagem chamou o marido, chamou alguém conversando baixo. Mas eles se parecem demais. Ela está grávida, mas parece que são irmãos. Os traços são de irmãos. E eles de madrugada fugiram, foram embora. Ela teve a criança na estrada. Como lidar com aquela criança? Saiu de uma cidade e ficou o comentário para outra cidade do Piauí. Lá no desespero, mataram a criança, porque não tinha como alimentar, não tinha como parar, e o desespero dos outros observarem. Mataram a criança. E agora? Alguém falou para a polícia: vamos atrás daquele casal? Foram atrás, acharam lá na frente. Cadê a criança? Você tinha uma criança na barriga. Ela teve que dizer. Depois de tanta investigação, a criança está sepultada no lugar tal, a sepultura rasa aconteceu, e tal. Foram para o julgamento. Ninguém queria defender. Mas não pode haver julgamento sem ter a legítima defesa. Assim preceitua o direito. Até que chamaram um velho, um advogado. Ele teve nesse dia, um dia do julgamento, foi montado lá um júri popular, cada um fazendo papel de advogado, de acusação, de defesa e tal. Coisa de faculdade. E ele veio contar a história, que é bem velho. E ele veio contar como foi que ele fez a defesa. E ele usou as misericórdias de Deus. Ele disse que, sendo católico, mas só se lembrou da Bíblia, as páginas que ele tinha lido, e só lembrou das misericórdias de Deus. E o juiz bateu: você tem que falar de direito, não é pregar o evangelho aqui. E ele disse: não,
Eu quero saber quem é que tem coragem de enfrentar a sociedade. Porque os homens não têm pena de ninguém, não têm dó de ninguém. E eles fizeram isso com medo, exatamente do julgamento. Foi só por isso que eles fizeram. E Deus pode ter misericórdia e perdoá-los, porque Deus viu o que foi o erro que eles cometeram, como cometeram, a situação que os levou a fazer isso, que os levou a praticar tal ato. E eu pergunto ao júri, quem aqui se meter numa situação dessa, o que faria? Foi absolvido, não teve coisa nenhuma. O tribunal do júri popular não condenou o casal. Mas aí é o que eu estou pregando. Não deu mais para recuperar o prejuízo. Muitas ações que estão aos olhos de Deus, que trouxeram consequências que ainda não foram recuperadas. Se não deu ainda para ser recuperado, procure recuperar. Se ainda está vivo, está ouvindo a palavra de Deus, procure recuperar esse prejuízo que ficou para trás. Parta para a recuperação. Custe algo que venha cobrar de si, venha cobrar de você, algo muito forte. Mas no sacrifício se vence. No esforço se vence. E recupere o grande prejuízo. É melhor recuperar esse prejuízo do que caminhar com esse prejuízo e ele ficar todo o tempo causando males. Procure melhorar. Procure melhorar. Dê uma volta para recuperar. Jonas, me fala um pouquinho, moço, da tua história. Precisamos conversar. De onde é que você vem? Me deixa eu observar as tuas pegadas. Quais são os rastros que você está deixando na tua história? Que povo é o teu? Que povo foi que te deu formação? De onde foi que você saiu? Que formação você tem? Que formação familiar que você tem? Nosso lar é lugar de formação de pessoas que pode sair amanhã distante de nós e mostrar um grande exemplo. Procuremos ver a vida de Jonas, o que lhe aconteceu, e ele obedeceu a Deus, e Deus só queria isso. É muito claro, o capítulo 3, quando Deus fala com ele. E veio a segunda vez a palavra do Senhor. E Deus diz para ele, primeiro vai à grande cidade de Nínive e prega. Na segunda vez diz, e faz aquilo que eu te mandei. Eu não vou ficar repetindo. Você só vai fazer o que eu tenho te estabelecido. Você sabe o que é que Deus estava dizendo para ele, era isso. Você sabe o que é que eu quero de ti. Tudo está acontecendo porque você sabe o que eu quero de ti e você não está fazendo. Vai e faz do jeito que eu estou te mandando. Faça o que eu estou te ordenando. Faça como eu te mandei, que vai dar tudo certo. Era o que Deus estava dizendo para Jonas. Faça como eu te mandei. Que o Senhor nos guarde no seu amor, não só hoje, mas eternamente. Vamos ouvir o hino com